Vamos lá, querido, para a sua escola bíblica diária, em 6,6 minutos, que também é 7 minutos. Vamos ouvir um pouquinho do livro de Gênesis, o livro das origens. Seu autor. Como nós já vimos, os autores de Pentateuco não são autores, é um autor, Moisés. E o nome Gênesis é um nome retirado da Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, que fala sobre o princípio. Bom, o que é a Septuaginta? Bom, a Septuaginta é o nome da versão da Bíblia hebraica, traduzida em etapas para o grego koiné, no século III e no século I a.C., em Alexandria. Dentre outras tantas, é a mais antiga tradução da Bíblia hebraica para o grego. Nada mais é do que por que Septuaginta? Porque eles pegaram 70 homens sábios para fazer a tradução da versão da Bíblia hebraica e traduzir ela para o grego koiné, que era um grego, por assim dizer, simples. Era um grego que era muito usado pelo povão, certo? Então, no nosso estudo, nós vamos ouvir muito essa palavra, Septuaginta. E essa é uma versão da Bíblia hebraica, traduzida para o verso-chave para nós é o quê? É Gênesis 1, que diz: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, o verso-chave de Gênesis é justamente o seu primeiro verso. Ele é a base de tudo. A base do Gênesis é justamente a ideia do princípio. O princípio das ideias bíblicas vai estar ali. Em Gênesis a gente acha o quê? Primeira menção sobre diversos assuntos. E a primeira menção sobre um assunto é uma regra hermenêutica que diz que aquela primeira menção ela é muito importante. Tema e propósito. O tema principal é a escolha da nação, de uma nação, através de Abraão, do pacto de Abraão, pacto abraâmico. Por meio de Abraão, Deus prometeu abençoar as nações da terra. Nós vemos essa bênção em Gênesis 12 e vemos essa bênção em Gênesis 15. Então, o tema principal é o quê? A escolha de uma nação, que viria através dessa nação o Messias. E por meio de Abraão, todas as nações da terra seriam abençoadas. Porque Jesus vem da linhagem de Abraão. Palavra-chave: gerações. A palavra-chave ou frase é as gerações. É muito citado cerca de 11 vezes. E essas citações, queridos, elas dão a ideia do que o Gênesis vai traçar o que? As gerações que deram origem ao povo de Israel. Porque fala de quem também? Dos patriarcas de Israel. Abraão, Isaac, Jacó, José do Egito. Como que Jesus se revela? Isso é muito precioso. A revelação de Cristo em Gênesis se encontra no estabelecimento do concerto de Deus com Abraão. O que é esse estabelecimento? O que é concerto? Concerto é aliança, a aliança de Deus com Abraão. Deus fez promessas gloriosas a Abraão. E Jesus é o maior cumprimento dessas promessas. Porque Abraão, ele foi o quê? Através dele, todas as nações seriam abençoadas. Primeiramente, através de um povo escolhido. E depois, a conclusão de tudo isso, que era o quê? A presença do Messias. Paulo fala muito sobre isso na carta aos Gálatas. Principalmente no capítulo 2, 3 e 4. Ele enfatiza muito o cumprimento dessas promessas. Então nós vemos que essa revelação de Cristo aqui vem principalmente com o pacto, o concerto, a aliança que Deus faz com Abraão. Em Gênesis, nós vemos também o que? A pessoa e o caráter de Deus. Nós vemos primeiramente que Deus ele é poderoso. Ele manifesta o poder dele porque ele é o que? Ele é o Criador. Nós vemos o poder dele manifestando o que? Em criar, em ordenar o universo, em tornar habitável para o homem. O poder dele também se manifesta quando a gente vê o que? A situação que a terra vive, que é preciso do que? Um dilúvio.
E o poder dele também é demonstrado que, de forma muito preciosa, na capacitação que ele dá a Abraão e Sara, para que, mediante a fé, eles gerassem o quê? Aquilo que fosse uma nação. Aquilo que seria o quê? Os patriarcas, eles vão ali gerar uma nação. Então isso mostra o poder de Deus. Nós também vemos o quê? Que Deus é justo. Nosso Deus, nós sabemos que ele é muito amoroso, mas também ele é justo. E a gente vê que em Gênesis, o homem responde de uma forma errada à bondade de Deus. Porque Deus tinha um relacionamento íntimo com ele, e o homem faz o quê? O homem cai, o homem peca. E Deus o quê? Deus manifesta ali o juízo dele sobre o homem, quando ele se rebela. E em diversos momentos aqui a gente vê quando o homem erra, Deus manifesta o que? O juízo. A gente vê também pelo dilúvio. Foi um juízo de Deus. Mas outra característica muito preciosa de Deus é o quê? É a sua graça. Essa é vista de uma forma muito linda. Nós vemos que Deus o quê? Ele se manifesta gracioso para com o povo. Ao dar o quê? A dar uma busca para o povo, que é criar uma nação, e dessa nação sairia quem? Aquele que seria o Messias, queria redimir o povo, queria salvar o povo. Tanto o pacto que ele tem com Abraão é um pacto de graça. É um pacto onde ele manifesta a graça dele. Quando ele dá o quê? O milagre a Abraão, a Isaac, a Jacó, ele está manifestando o quê? Graça. Nosso Deus é o que? Ele é gracioso. E a graça é manifesta de forma muito linda no final do livro de Gênesis, quando fala na história de José do Egito. Ali a graça transborda. Então, queridos, esse é o livro de Gênesis, com coisas preciosíssimas para você aprender sobre Deus, sobre Jesus. Que Deus te abençoe e te dê graça em nome de Jesus.